Abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 ao verso 10. Eu quero me deter a todo o capítulo 1, mas quero ler com vocês, para início da nossa mensagem desta noite, do verso 1 ao verso 10. Depois nós vamos nos detendo aos demais capítulos, amém? Minha versão um pouquinho diferente de vocês, eu estou lendo na século 21, Almeida século 21, é a mesma Almeida de vocês, não é um texto muito diferente, muda talvez o local onde está o verbo só, mas dá para vocês acompanharem aí comigo. Primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Se nos diz a gloriosa mensagem do Senhor. Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Você ainda que não teve filho, tá aí um monte de nome pra você. Tá bom? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém? Penina tinha filhos, Ana porém? Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os filhos e filhas, porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Talvez a sua versão esteja, apesar do Senhor tê-la cerrado a madre. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração. Como o Senhor falou comigo, Senhor, fala a tua igreja nesta noite também. E vem, Senhor, nos trazer a esperança de que o Senhor é o Deus que nos ouve. Vem, Senhor, restaurar corações nesta noite. Vem, Senhor, fortalecer a alma daqueles que estão abatidos aqui neste lugar. Vem, Senhor, restaurar aqueles que estão cansados. Vem, Senhor, restaurar a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar a mensagem dessa noite perguntando para você: tem como viver no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Dessa maneira aqui, ó. Você vê o outro fazendo tudo errado e na vida dele está dando tudo certo. Você vê o outro fazendo tudo certo, mas na vida dele está tudo errado. Você já deparou com uma situação dessa? Você já viveu uma situação dessa? Na qual você vê, ou é você, que está fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado? E vendo o outro fazer tudo errado, e na vida dele fazendo tudo certo. Lá você vê talvez seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, as pessoas da tua igreja, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, eles tirando foto na Disney. E o mais longe que você pode ir é no Museu do Ipiranga.
Eles tirando foto em Maldivas, naquelas praias todas bonitas, azuis, as águas. O máximo que você pode ir é lá na Praia Grande, lotada. E você fazendo tudo certo, mas parece que vai dando tudo errado. Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Deixa eu ver, todo mundo aqui tem sonho. Quem tem projeto aqui, levanta a mão. Deixa eu já dizer um negócio aqui para você, para iniciar essa mensagem. Deus não te chamou para viver sonhos. Deus não te chamou para realizar sonhos. Deus te chamou para você viver um chamado. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus não está interessado hoje, nesta noite, e na sua vida, em realizar projetos ou em realizar sonhos de ninguém aqui. Esse negócio não pertence à pregação presbiteriana. Esse negócio não pertence à pregação reformada. Esse negócio não pertence à pregação bíblica. Porque na pregação bíblica, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que sair daqui ciente que Deus não quer realizar seus sonhos. Deus quer realizar na sua vida o chamado que Ele tem, segundo o propósito. Mas acontece que na nossa vida nós sonhamos. Acontece na nossa vida que nós esperamos que Deus nos abençoe e responda às nossas orações e responda às causas que nós apresentamos diante dEle. E aqui diante de nós há uma mulher muito conhecida. Um texto muito conhecido. E eu espero que assim como Deus falou ao meu coração, fale a tua alma nesta noite também. Amém? Então abra o teu coração. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não o endureça. Como fez Israel. Mas saia daqui nesta noite transformado e não conformado. Transformado pela renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo. Nós conhecemos bem este texto. Conta-nos aqui a história do nascimento de um dos maiores profetas, de um dos maiores servos do Senhor já existente, Samuel. E como se dá o nascimento desse homem? Através de uma família conturbada, através de uma família complicada, através de uma família que para aquela época talvez estruturada, para nós como cristãos que conhecemos bem a palavra de Deus, entendemos que ela está desestruturada. E talvez você entrou nesta noite aqui com problemas no teu casamento. Talvez você entrou nesta noite aqui com problemas nos seus relacionamentos. Talvez você entrou nesta noite aqui com problemas na tua casa, com problemas na tua família, com problemas na tua estrutura familiar. E aqui nós vemos que o texto já abre nos mostrando que os tempos não eram bons, porque eram os dias dos juízes. Dias em que Israel fazia o que queria. Dias que não havia rei sobre Israel e cada um pensava da forma que queria, vivia da forma que queria, a despeito de Deus ter padronizado como Israel tinha que viver. Deus livre esta igreja, a tua casa e a tua família, de viver da forma com que você quer. Porque você foi chamado para obedecer, e obedecer à palavra de Deus. Os tempos de juízes eram tempos difíceis. Cada um fazia o que queria, da mesma forma como nós vivemos hoje, com o mundo fazendo cada um o que quer na sua própria religião. O problema é que aqui esta família era uma família de cristãos. Era uma família de servos de Deus. Tivesse um Novo Testamento, se chamariam cristãos. Eles eram os crentes do antigo Israel. E o texto está dizendo que eles iam para o templo adorar, como eu e você viemos para a igreja. Todos os anos eles faziam isso. Eucana e sua família não perdiam o culto. Eles iam todas as festas, em todas as prescrições que Deus ordenara a reunião em Israel. Lá estava Eucana e sua família, assim como muitas vezes eu e você. Não falta não, amado, na casa do Senhor. Faz que nem Eucana e a sua família. Esteja sempre diante do altar do Senhor. Esteja sempre diante do trono do Senhor. Mas o texto vai nos dizer que Eucana tinha 2 mulheres. E isso naquela época era permitido. E nós vamos mostrar aqui para você por que ele tinha 2 mulheres. Porque o texto diz que, no versículo 2, que Penina tinha filhos
Ana, porém, não tinha. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Esse é o motivo que dizem os estudiosos, que provavelmente o Eucana tinha 2 mulheres. Que a lei permitia que a mulher que não concebesse filho, que a mulher que fosse estéril, dentro da estrutura do casamento, o homem poderia se separar dela e casar com outra mulher. Ou ele poderia continuar com a sua mulher, mas casar com outra que te desse uma descendência. E é este o motivo de Eucana ter 2 mulheres. Não foi porque Deus aprovava isso, não. Deus tolerava isso por causa da maldade do coração do homem. Agora veja que nós temos um problema aqui muito grave. A Ana não tinha filhos. E talvez para mim, para você que hoje tem a cultura de pai de pet, eu não sou contra o seu pet. Deus abençoa seu pet, em nome de Jesus. A Bíblia diz você cuidar do seu pet. Mas na nossa cultura de pai de pet, passa despercebido que a Ana não tinha filho. Ou talvez você até perceba que a Ana não tem filho e vê aí que Deus operou um milagre. Mas o negócio é tão grave aqui, o negócio é tão profundo aqui, que por causa da nossa cultura ocidental, nós deixamos de despercebido esse detalhe importante de que a Ana não tinha filho. Porque status social em Israel, daquela época, status social na cultura oriental, talvez até hoje é assim, não é se você tem um cartão black na sua família. Status social na cultura oriental, nesses dias aqui, não era se você tinha o melhor carro, não era se você morava na maior mansão em Israel. Você podia ter a maior mansão em Israel, você podia ter o cartão black de Israel, você podia ter os melhores carros em Israel, mas se você não tivesse uma geração, você era tido como amaldiçoado. Então não adianta nada, não adiantava nada para aquela família ter dinheiro se não tivesse filhos. Porque para aquela cultura, eles entendiam uma mulher ou um homem que não podiam produzir, que não podiam dar luz a uma criança como amaldiçoados. Por isso Eucana tomou para si, provavelmente, Penina. E o texto diz que a Penina tinha filhos, a Ana, porém, não tinha. Nesta noite eu quero me deter com você, a conversar com você sobre a esterilidade da nossa vida. A Ana passava por um problema muito grave, porque na cultura dela, o que era bênção para uma mulher bem-sucedida, uma família bem-sucedida, na cultura desses dias aqui, era se eles tivessem filhos, netos, bisnetos. Na nossa cultura, nos nossos planos, nos nossos sonhos, pode ser totalmente diferente disso. Hoje você não precisa ter filho, desde que você tenha um cartão black, desde que você tenha uma conta gorda, desde que você tenha um carro do ano, desde que você seja pai de pet. O importante é o dinheiro, o importante é a fortuna, o importante são os títulos que nós recebemos. E eu pergunto para você nesta noite, qual é o sonho que você tanto tem, qual é o projeto que você tanto quer realizar hoje, para que você se sinta bem-sucedido? Qual é a resposta de oração que hoje você gostaria de ter respondida do Senhor, para que você possa sentir-se aqui neste mundo como uma pessoa bem-sucedida? O sonho de Ana, o desejo de Ana, a angústia de Ana, as orações de Ana eram voltadas a ter um filho. Para ela, ela seria uma mulher realizada se ela tivesse um filho. Mas Ana era estéril. Ana não tinha um filho. E qual nesta noite é a sua esterilidade? O que tem sido para você motivo de vergonha? O que tem sido para você motivo de choro? Deixa eu explicar para vocês aqui. Preste atenção comigo aqui no problema que Ana tem. O que era que causava no coração da Ana? Como eu já disse aqui, toda vez que eu leio esse livro santo, tenho procurado nesses últimos 2 anos ler a Bíblia, pastor, com o sentimento que a Bíblia traz.
Obviamente que ela não está fazendo você chorar ou rir ou alguma coisa, mas eu tento entrar e entender o coração das pessoas que a Bíblia está apresentando. E a Bíblia nunca escondeu problema, a Bíblia nunca escondeu dificuldade, a Bíblia nunca escondeu tribulação, a Bíblia nunca escondeu angústia. E veja comigo aí o que o texto bíblico nos mostra a respeito do coração dessa mulher. Porque a esterilidade de Ana trazia o coração dela aborrecimento, irritação. Veja o versículo 6. Diz-nos assim o versículo 6. Mas sua rival a provocava muito, Penina a provocava muito a fim de irritá-la, a fim de aborrecê-la. Ela ficava irritada, ela ficava aborrecida. A Penina provocava ela até o ponto dela se irritar, até o ponto dela se aborrecer. A esterilidade de Ana, o fato dela não ter conseguido aquela bênção, o fato dela não ter realizado o sonho dela, o fato dela não ter alcançado o que a sociedade daquela época exigia dela, a aborrecia. E você e eu hoje, o que é que na nossa esterilidade tem nos aborrecido? O que é que no nosso coração nos leva ao aborrecimento? O que é que hoje tem tirado a paz da tua alma, que você sai deste lugar, volta para tua casa e na tua semana você pensa naquilo e aquilo porque você ainda não tem, e aquilo porque Deus ainda não te respondeu, e aquilo porque você ainda não recebeu como resposta de oração, tem irritado a tua alma. A esterilidade de Ana era motivo de irritação. Mas não só um motivo de irritação, como a fazia chorar. Versículo 7 nos diz assim. Versículo 7 nos diz assim. Isso acontecia todo ano. Quando acontecia? Todo ano. Ou seja, toda hora, em todo momento, todo ano. Diz assim um texto bíblico. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, ou seja, ela estava indo servir ao Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava. O motivo da não resposta de Deus à causa da Ana, o motivo da esterilidade de Ana, o motivo da falta da resposta de oração de Ana, a fazia chorar. E o que na sua vida hoje tem te levado às lágrimas? O que é que na tua vida hoje, na tua semana, tem tirado a paz do teu coração ao ponto de fazer chorar? O que é que na tua vida hoje te conduz à oração e faz com que você chore diante da presença do Senhor? O que é que na tua vida hoje faz você chorar diante dos homens? Porque Penina chorava, aliás, Ana chorava na frente de Eucana, e chorava na frente de Ana, e chorava na frente da família inteira, porque a Penina a provocava. O que é que hoje tem afligido a tua alma ao ponto de você chorar? Qual é a tua esterilidade que não tem tido resposta do Senhor, que tem feito com que você chore? Mas não só fazia Ana chorar, como tirava a fome da Ana. Continua o versículo 7. A Ana chorava e ficava sem comer. E não existe situação na nossa vida que nos faz perder a fome? Você fica tão ansioso, você fica tão abatido, você fica tão preocupado com o que está acontecendo, que você perde a fome. Você fica tão desesperado, você fica tão afligido por a situação, você fica tão angustiado ao ver que as Peninas da vida estão tendo filhos, que as Peninas da vida estão realizando seus projetos, que as Peninas da vida estão tendo respostas, mesmo muitas vezes não sendo crente, mesmo muitas vezes não fazendo o que é correto. E aí você olha para a tua vida, servindo o Senhor, todos os domingos aqui, se dirigindo a esta casa de oração, para servir o Senhor, para buscar o Senhor, orando todos os dias, assistindo mensagem todos os dias, vivendo no ministério, vivendo na obra, e mesmo assim parecendo que o Senhor não responde. E isso te tira a fome, isso te deixa doente, isso não te deixa dormir. Ô amado irmão, você vê que a Bíblia não esconde problema? A Bíblia nos mostra que Ana era igual a nós.
Uma mulher igual a nós, que ficava aborrecida e irritada com a situação, que chorava por causa da situação e que perdia a fome por conta da situação. Mas ela não só perdia a fome por conta da situação, como ela ficava triste. Esterilidade de Ana deixava ela triste. Veja o versículo 8. Nos diz assim, o versículo 8. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que você chora? Por que você não come? Porque o teu coração está triste. A situação adversa de Ana a deixava triste. E o que é hoje que tem deixado o teu coração triste? O que é hoje que tem tirado a paz da tua alma? O que é hoje que faz com que você, como Ana, todo ano, ou seja, todo domingo, suba à casa do Senhor como Ana subia, mas sobe à casa do Senhor com o coração triste? Meus amados irmãos, João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando nós fomos criados, antes de Deus nos criar, reverendo, depois o reverendo me corrige se eu falar heresia aqui, mas o Senhor cria o mundo todo primeiro. E na criação do mundo todo, Ele prepara para o homem o mundo e chama o mundo de coisas. Depois Ele cria o homem para usufruir do mundo e cuidar da mordomia que Ele o deu ao homem. Entretanto, quando o homem peca, aliás, antes disso, Deus passa a habitar com o homem. E o coração, o nosso coração, a nossa mente, era o templo, era o altar, era o trono do Senhor. Mas quando o homem teve contato com o pecado, o Senhor então se retira do coração do homem. E as coisas criadas passam a habitar o coração do homem. E o problema é que elas disputam espaço no coração do homem. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso que as coisas da terra ficam disputando espaço no nosso coração. Por isso eu pergunto para você essa noite, qual é a tua esterilidade? O que é que tem feito você sofrer? O que é que tem angustiado a tua alma? O que é que tem feito você ficar choroso o tempo inteiro? Muitas são as coisas que têm tentado tomar o nosso coração, disputando espaço no nosso coração, nos levando ao choro e às lágrimas. O perigo é que muitas vezes essas lágrimas, não é a cruz e não é a obra do Senhor, não é a causa do Senhor. E fica ali disputando espaço no seu coração. Ora você está preocupado com a conta, ora você está preocupado com o casamento, ora você está preocupado com o filho, ora você está preocupado com o futuro, ora você está preocupado com viagem, ora você está preocupado com o ministério, ora você está preocupado com aquilo. E as coisas que deveriam nos servir, nós passamos a servi-las. E vai nos levando a lágrima. Para Ana ter um filho, a levava a lágrima. E para você, o que tem te levado a lágrima? Mas Ana não só ficava triste, como o fato de Deus não ser o centro do coração da Ana, apesar de vermos que ela é uma serva fiel, ela ficava sem consolo. A esterilidade de Ana tirava o consolo dela. O seu marido Eucana pergunta assim: por que está triste o teu coração? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? E hoje o Senhor pergunta a esta igreja e ao teu coração: pensa nisso que tem te deixado choroso, pensa nisso que tem te aborrecido, pensa nisso que tem te feito chorar, pensa nisso que tem te feito perder a fome, pensa nisso que tem te deixado triste. Hoje o Senhor te pergunta: eu não sou melhor para você do que este teu sonho? Eu não sou melhor para você do que este teu projeto? Eu não sou melhor para você do que este teu anseio? Já não tenho sido eu melhor para você? O coração da Ana, reverendo, não se consolava com o amor que Eucana dava a ela, porque a Eucana a amava. Eucana podia ter separado-se dela, Eucana podia ter rechaçado-a, Eucana podia ter mandado-a embora, mas Eucana a amava. Eucana dava em dobro para ela. Ô meu amado irmão, se tivesse cartão de crédito,
o da Penina era laranja, era o golden. O da Ana era o black, porque o Cana amava. Mas nem com o cartão black, mas nem com uma porção dobrada do sacrifício, mas nem com o dobro do que a Penina e do que os filhos de Penina recebiam, Ana não se consolava. Você tem sido abençoado? Tem sido abençoado, igreja? Deus não tem sido melhor para você do que todas as coisas que você deseja? A igreja precisa amadurecer. Nós precisamos virar a chave da nossa cabeça para nos consolarmos com aquilo que Deus já tem nos dado, para nos consolarmos com a bênção que o Senhor já tem nos estendido. Eu sei que talvez a luta tenha sido grande para você, mas pensa nessa sua luta aí e veja em outras que o Senhor já te fez vencer. E ainda que você não tenha vencido essa esterilidade espiritual, essa esterilidade no teu casamento, essa esterilidade com os seus filhos, essa esterilidade com os seus relacionamentos, essa esterilidade financeira, essa esterilidade seja no qual que você tem, Deus, Ele é melhor do que essas coisas. E você já tem seu nome no livro da vida, amém? Quem tem o nome no livro da vida precisa mais de nada. Paulo disse: eu considero o resto como réfugo, como esterco, porque eu já tenho meu nome no livro da vida. Você tem seu nome no livro da vida? Então louva ao Senhor por isso. Que nesta noite o Senhor está te perguntando: não te sou melhor do que essas coisas? Mas ainda assim, Ana não se consolava com o amor que Deus tinha dado através de Eucana, com a bênção que o Senhor tinha dado através de Eucana na vida dela. E nós observamos aqui que Ana também, a esterilidade de Ana levava ela à amargura. Versículo 10. Com amargura de alma, Ana orou ao Senhor. Como é que nesta noite você tem falado com o Senhor? Como é que nesta noite você tem orado ao Senhor? Que, meu amado irmão, eu vou confessar aqui um pecado para vocês. Aqui no púlpito, pastor. Porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, sereis curados. Eu quero cura. Tem hora que lá na nossa igreja da Penha, aqui na mulher, o pastor fala: nós vamos orar por missão. Ajoelha aí. Eu falo assim: eu vou orar por missão, não, eu vou orar para a minha vida. Eu estou num BO. A missão, quem precisa sou eu. Eu preciso que o Senhor me visite. E com amargura de alma, eu falo: Deus, como é que eu vou orar para um missionário se eu estou passando por esse monte de crise? Eu estou precisando que o missionário venha me visitar. E aí a gente não consegue nem orar pelos missionários, não consegue nem orar pela causa da igreja, não consegue nem orar pelo avanço da igreja, não consegue nem se concentrar na obra do Senhor, porque a amargura de alma toma o nosso coração. Você já orou com amargura de alma? Você já falou com Deus com amargura de alma? Aqui está dizendo que a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Há um tempo atrás, eu vi um trecho de um Reels, de uma pregação, dizendo como é que nós conseguimos continuar fiéis. Como é que você consegue continuar santo? Como é que você consegue viver um evangelho olhando para o outro, fazendo tudo errado e dando tudo certo na vida dele? Aí você olha para o outro fazendo tudo certo e dando tudo errado. Consegue viver assim no evangelho? Consegue ser crente maduro? Consegue não ser crente medíocre e ser um crente elevado? Que a Bíblia nos diz que a semente que cai em boa terra, ela germina, ela dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Tem crente que se contenta em ser crente de 30. Deus livre essa igreja disso. Que você seja um crente de 60, um crente de 100. E para ser um crente de 100 por um, você tem que ter maturidade. Você consegue viver um cristianismo desse? Onde você vê a Penina provocando, a Penina xingando, a Penina humilhando, a Penina conquistando, a Penina conseguindo, e a Ana, porém, não. A pergunta aqui que eu faço ao meu coração:
Qual é a causa da esterilidade da Ana? Fosse nas monte de igreja evangélica que está espalhado por aí, fizeram macumba para Ana. Isso aí é macumba. Fosse outros evangélicos por aí, que não lê Bíblia, que inventa a pregação na cabeça, isso é maldição hereditária. Porque a Penina, você pensa o quê? O texto está falando que provoca. Aí eu vou falar uma heresia aqui, pastor, que eu fico imaginando aqui na minha heresia, como ela provocava a Ana. Ele te dá porção dobrada, mas quem deu filhos dobrados para ele foi eu. Você sabe o que falam na família a teu respeito? Que você é uma amaldiçoada. Sabe o que os vizinhos falam de você? Que você é uma pecadora miserável, amaldiçoada. Porque o que o texto diz que ela provocava mais de 2 vezes aí, está no texto que ela ficava provocando a Ana. Amado, essa mulher não é crente não. Ela ia para a igreja junto com a Ana provocando. E como muitas vezes nós olhamos para as peninas da vida, às vezes ela não está nem provocando a gente, mas nós sentimos que está provocando. Você chega no trabalho, o outro ganha bonificação, e você lá, crente, fiel ao Senhor, está aí no salário mínimo. Pastor falando aqui a obra do dízimo, e você se perguntando, Deus, como é que eu vou dar o dízimo? Eu queria ajudar mais na tua obra, mas o ímpio está prosperando e nós não. Quero pagar acampamento para ir com o pastor, já falei para o pastor, que Deus me abençoe. Através da igreja, às vezes, né? A Penina provocando, mas está tendo filho. A Penina infernizando, mas está realizando sonho. A Ana adorando, 0. Consegue ser crente assim? Pergunto para você, qual é a causa da esterilidade de Ana? Está na Bíblia. Que graças a Deus esse púlpito aqui, essa igreja, não fica inventando pregação da cabeça. A gente lê o texto. Leia o texto comigo. Versículo 5. Diz que lá no sacrifício, o sacrifício eles pegavam o cordeiro, era um churrasco. Eles iam lá no templo, entregavam lá para o sacerdote matava o cordeiro, pegava a parte, a picanha do cordeiro e entregava para Deus, que no caso não entregava porque era Hofni e Finéias. Eles que comiam. Deus livre essa igreja de uma liderança usurpadora, que graças a Deus, nós aqui na Presbiteriana, nesta igreja, não temos uma liderança que usurpa, e que esta igreja continue assim, que nós líderes continuemos sendo assim, não sejamos Hofni e Finéias. Mas a ideia era, ele sacrificava, pegava a melhor parte que era para o Senhor, no caso eles comiam, e dava a outra parte do churrasco para a família ofertante. O texto nos diz que o Cana dava em dobro para Ana. Só que depois disso aí, diz aí, ó, que ele dava em dobro para Ana, apesar do Senhor ter deixado estéril. Por que Ana não tinha filho? Em igreja, macumba. Ana não tinha filho porque mal olhado da Penina. Ana não tinha filho porque maldição hereditária. Ana não tinha filho porque amaldiçoada. Ana não tinha filho porque o Senhor havia me deixado estéril. Para reiterar, ele diz que, mas a sua rival a provocava muito, versículo 6, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia me deixado estéril. Às vezes, quando não muitas delas, sua esterilidade, a situação adversa, a falta da resposta, aquela causa que não vai para frente, nada tem que ver com macumba, nada tem que ver com maldição, nada tem que ver com pecado, nada tem que ver com nada. O ponto é que muitas vezes, a causa da nossa esterilidade foi porque o Senhor nos deixou estéril na área que nós estamos clamando. Está vendo como que a gente tem que ter maturidade? Tudo é o diabo. E o diabo, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Isso aí é o Deus de vocês. Deixou vocês estéreis. Às vezes a gente está perdido na nossa cabeça. Às vezes a gente está angustiado na nossa cabeça. Aborrecido e irado como a Ana. A gente está chorando como a Ana. Perdendo a fome como a Ana. Triste como a Ana, sem consolo como a Ana, amargurado com a vida como a Ana, sem entender que a causa da nossa esterilidade é o próprio Deus, o soberano.
Porque nós precisamos entender que Deus não nos chamou para realizar sonhos. Acorda, igreja, para de ouvir esses pastores, para de ouvir esses coaches, para de ouvir essas pregações. Deus não chamou crente aqui nenhum para realizar sonhos. Nesta noite o Senhor está falando com você, e Ele não tem propósito nenhum em realizar seus sonhos. Deus tem propósito em realizar o chamado segundo o propósito dele. Todas as coisas cooperam, a esterilidade coopera para o bem de quem ama a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, por que ao invés de você falar, Senhor, realiza meu sonho, você não pergunta assim, Senhor, realiza o seu propósito nessa situação que eu estou vivendo? Vai falar com Ele com amargura de alma mesmo. Vai expor diante dele. O texto nos diz aqui que o Senhor, aqui o texto vai nos mostrar aqui que a Ana vai fazer isso. Meus amados irmãos, como é que você continua crente, sabendo que o motivo da tua lágrima vem de Deus? Como é que você continua crente, sabendo que o motivo da tua tristeza é do parte do Senhor? Como é que você continua servindo, sabendo que o motivo da tua dor vem do Senhor? Como é que você continua crente, sabendo que o motivo da tua perda, da fome, da tua falta do sono, vem do Senhor? Como é que você continua crente, entendendo que a falta de resposta àquela oração vem do Senhor? Dá para ser crente assim? Dá. Você consegue cantar? Todas as coisas, Senhor, até esta aqui que eu estou passando, ela coopera para meu bem, porque eu fui chamado para realizar um propósito, não um sonho. Então o que eu faço? Quando eu entendo com maturidade que a minha esterilidade pode estar vindo do Senhor, faça como Ana. Versículo 10 nos diz assim: com amargura de alma, Ana orou ao Senhor. Meu amado irmão, com quem que você tem falado? Para quem que você vai reclamar? Quando tua alma está amargurada, o que você faz? Você vai lá no Instagram e posta. Ai, que dia ruim. Vai lá no Facebook e coloca lá, que dia péssimo. Vai lá no Instagram e coloca lá no status do WhatsApp, nossa, que vida ruim. Você vai lá no WhatsApp, vai pedir oração, não tem problema você pedir oração. Você pode pedir oração. Mas qual é o teu primeiro recurso? Com quem que você primeiro conversa? A Ana todo ano subia ouvindo a Penina infernizar. Mas a Ana foi falar com o Senhor. Fala com o Senhor. Se apresenta para o Senhor. Conversa com o Senhor. Conversa, fala com o Senhor. O texto está dizendo que com a amargura de alma, como é que Ana se apresentou ao Senhor? A Ana se apresentou irritada ao Senhor. A Ana se apresentou chorando ao Senhor. A Ana se apresentou sem fome, talvez fraca, com a pressão até baixa ao Senhor. A Ana se apresentou triste ao Senhor. A Ana se apresentou sem consolo nenhum ao Senhor. A Ana se apresentou com amargura de alma. Ela não foi postar em status de WhatsApp, ela não foi reclamar com Israel, ela não foi proclamar, ai meu Deus, ai que vida infernal, ai que Penina. Ô meus amados irmãos, aqui um momento aqui o texto fala assim que a Ana deu um tapa na cara da Penina. Em algum momento aparece aqui que a Ana amaldiçoou a Penina. Em algum momento parece aqui que a Ana responde a Penina. Em algum momento aqui aparece que a Ana, ela sai falando mal da Penina. Você sabe o que a Ana faz? Vai chorar nos pés do altar. Talvez hoje você tenha entrado com a alma amargurada. Talvez hoje você esteja com algum tipo de esterilidade. Mas o que a Bíblia nos ensina a fazer é que nós precisamos colocar diante do Senhor. Levar ao altar do Senhor.
levar diante do trono da graça do Senhor. Outra coisa que me chama muita atenção é que no versículo 9 diz que depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e ela, ou seja, estava servindo. Continua lendo o versículo comigo aí na frente, ó. Versículo 19. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Em momento nenhum Ana deixou de servir. Em momento nenhum Ana deixou de adorar. Em momento nenhum Ana deixou de louvar. Em momento nenhum Ana deixou de exaltar. Em momento nenhum Ana deixou de se entregar ao Senhor. Então o que eu e você devemos fazer quando as nossas orações não forem respondidas, quando parecer que nós estamos vivendo tempo de esterilidade, é continue adorando o Senhor. Continue servindo o Senhor. Continue entregando a tua alma ao Senhor. Continue vivendo para a glória do Senhor, porque a Ana ainda estava preocupada em glorificar o nome do Senhor. É por isso que o texto diz que depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram, no plural, ou seja, a Eucana e a Ana estão adorando apesar da esterilidade. Qual é o resultado da Ana continuar adorando? Versículo 20 nos diz assim: Assim Ana concebeu. Concebeu quando? No tempo devido. Deus respondeu. No tempo devido. Deus respondeu. Ana tinha motivo suficiente para estar amargurada. Ana tinha motivo suficiente para estar abatida. Ana tinha motivos o suficiente para não querer servir o Senhor. Ana tinha motivos suficientes humanos para não querer estar perto de um Deus que a fez estéril. De um Deus que a estava humilhando diante da sociedade. De um Deus que a estava causando dor no meio da sociedade. De um Deus cuja a humilhação dela vinha dele. Mas ela continuou adorando. Voltou para casa e concebeu no devido tempo. E às vezes a gente está ansioso, às vezes a gente está atribulado, porque muitas vezes nós não estamos prontos, preparados, com maturidade para receber a bênção que Deus quer entregar na nossa mão. Porque o Senhor respondeu à oração de Ana. Que Deus, para a sua própria glória, responda a sua oração, se assim for para a sua glória. Se assim for o propósito dele. Porque Deus tinha propósito na dor de Ana. Deus tinha propósito na aflição de Ana. Deus tinha propósito no choro de Ana. Deus tinha propósito com a tristeza de Ana. Ana não sabia que a oração dela era importante, pois o futuro de Israel dependia da sua oração. Não que a oração dela, fosse poderosíssima, mas que o menino que Ana vai receber vai ser, depois de Moisés, o maior profeta do povo de Israel. Nós temos que entender que as respostas que Deus nos dá em oração é para que seja para o serviço e glória do nome do nosso Deus. Aquilo que você recebe como oração é para a glória de Deus. Ela no devido tempo dá a luz a um filho. E veja o versículo 27 para nós encerrarmos. Diz assim: Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Veja, a Ana não para de adorar. Ela adora chorando, ela adora em tristeza, ela adora sem fome, ela adora com amargura de alma, e agora ela adora feliz. Ela continua adorando, porque a glória de Deus é mais importante do que a minha vontade. A glória de Deus é mais importante que os meus desejos. Os propósitos de Deus, por mais que Ele nos deixe estéril, na área que nós queremos uma resposta, é mais importante do que as coisas que nós queremos realizar. Ela vai chamar esse menino aí de Samuel. Diz o texto que ela dá o nome desse menino
de Samuel. Veja o versículo 20. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia ela, eu o pedi ao Senhor. Você recebeu bênção aqui? Levanta a mão quem já recebeu bênção de oração aqui. Você recebeu bênção de oração aqui. Sabe o nome dessa bênção? Samuel. Para quem que você pediu? Para quem que você orou? Quem foi que te respondeu? Sabe o nome dessa bênção aí que você tem? Chama Samuel. Na nossa tradução, aparece eu o pedi ao Senhor. Mas Samuel aqui é a junção de duas palavras. Uma é Shamu, que vem da raiz Shema, que é ouviu, ouve. Em hebraico, Shema é ouve, ouviu. Shamu é ouviu. El é Deus. O que Ana está dizendo é, o nome dele vai ser Shamuel, porque ouviu Deus a minha oração. Você não tem bênçãos que você pode dizer, ouviu Deus a minha oração? Você não tem bênçãos que você pode falar, Senhor, o Senhor é muito melhor do que qualquer bênção. A tua presença no meu coração, na minha alma, a despeito da situação, da esterilidade no meu casamento, da esterilidade na minha conta financeira, da esterilidade no meu relacionamento com os filhos, da minha esterilidade com a resposta que eu esperava de oração, é muito melhor. O Senhor respondeu que Ele é um Deus de aliança, mas entenda que Ele não tem compromisso nenhum com o seu projeto, com o seu sonho, tá bom? A Bíblia diz que é do homem fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque o coração do homem é enganoso. A Ana não entendia isso. A Ana não entendia que o filho era um problema no coração dela, até que ela se derramou diante dos pés do Senhor. Depois que ela recebe esse filho, ela ora dizendo, por este menino orava eu, por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram o Senhor. Que a sua resposta de oração seja entregue ao Senhor, para a glória do Senhor, enquanto você viver. Ana ficou, diz os estudiosos, que Ana ficou com esse menino provavelmente até 3 ou 6 anos. Depois de que esse menino nasceu, sabe o que ela fez? Ela levou lá para o Eli e entregou para Eli. Mas não era o sonho dela ter um filho? Só quando o coração dela estava pronto para devolvê-lo ao Senhor, foi que Deus deu o filho para ela. Quando ela estava madura, quando ela entendia que aquele menino veio do Senhor, porque ela tinha feito um voto e ela cumpriu, ela devolveu o menino para o Senhor. Ficou talvez seus 3, 6 anos com ela, só infância. O resto, ele viveu entregue para viver na casa do Senhor. E porque foi dedicado ao Senhor, virou depois de Moisés, o maior profeta na história de Israel até então. Que na sua vida as respostas do Senhor sejam para a glória do Senhor. Sejam profetas, sejam o grande clamor de que o Senhor é vivo na tua vida. Que Ele é Deus, o seu Deus. E que o Senhor nos seja melhor do que os nossos sonhos. Porque Ele não tem compromisso com sonho nenhum nosso, se eles não estiverem de acordo com a vontade dEle. Porque Deus não quer realizar o seu sonho. Deus quer que você realize o chamado do propósito dEle. Então que nesta noite, você pergunte ao Senhor, Senhor, este era o meu projeto, este era o meu sonho, este era o meu pedido de oração por esta causa aqui. Mas agora eu quero perguntar, Senhor, qual é o teu propósito? Eu continuo orando por esta causa, mas eu coloco diante do Senhor, para que se o Senhor quiser responder, se o Senhor não quiser responder, o Senhor é melhor para mim do que todas essas coisas. Fica de pé.